Queridos irmãos e irmãs, esta primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, narrando esse episódio do início da igreja, um pouco da vida de Estevão, que era um daqueles 7 homens prudentes e sábios que foram escolhidos dentre a comunidade para o serviço da caridade. Eles são a inspiração do que nós temos hoje na igreja, o diaconato. E a nossa paróquia tem essa graça de termos 2 diáconos, o diácono Luiz Carlos Lopes e o diácono Délio, agora mais recente aqui conosco. Então, ao ouvir esse texto, ao ler e meditar sobre esse texto, a gente lembra logo dos nossos 2 diáconos e de tantos outros também. E agradecemos a Deus pela presença dos diáconos. Vejam que Estevão, escolhido, separado por Deus através da mediação dos apóstolos e da comunidade, ele não só se ocupou daquela primeira missão, a diaconia da caridade, mas ele se ocupou também, como os demais, com muito empenho, da diaconia da palavra, do anúncio da palavra. Porque a igreja não é, como gosta de dizer o Papa Francisco, a igreja não é uma ONG, não é uma entidade filantrópica. A igreja é o espaço onde o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado e testemunhado. Então, o serviço da caridade deve ser iluminado pelo serviço da palavra. E Estevão, por causa da palavra, vai se configurando cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos que esse episódio que acontece na sua vida e que vai levá-lo à morte, o faz muito semelhante a Jesus. Ele é levado diante de um tribunal e acusam-no falsamente, como fizeram com Jesus, de falar contra Moisés, contra a lei de Moisés e contra o templo. Não foi isso que ele disse, né? Assim como não foi o que Jesus disse. Lembrem que uma das acusações de Jesus era essa: esse homem disse que vai destruir o templo, né? E aqui a acusação em relação a Estevão é essa também. Nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar, ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Vejam que até pessoas religiosas podem ter o seu coração fechado, como é o caso desses aqui. Eram religiosos que estavam condenando Estevão, né? Todos estavam sentados no sinédrio, tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo, porque está cheio do Espírito Santo. Depois Estevão vai falar e ninguém vai poder resistir, pelo menos de forma argumentativa, à sabedoria de Estevão, porque vem do alto, vem do Espírito Santo. Nós também não devemos então assustar quando aqueles que estão à frente da igreja a serviço do Evangelho são também caluniados, perseguidos, desrespeitados. É porque eles estão no mesmo caminho de Estevão, no caminho do seguimento de Jesus. No Evangelho, nós vemos, depois da chamada multiplicação dos pães, né, Jesus saciou aquela multidão e eles começam a procurá-lo. Jesus está nessa região da Galileia. Ele vai para Cafarnaum. Ele despediu os discípulos que foram de barco enquanto ele se retirou para rezar, né? E depois é que ele vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas, né? E eles percebem que aqueles que estavam procurando Jesus, que Jesus não tinha entrado com eles na barca, né? E foram atrás de Jesus para o outro lado, e lá chegando começa esse diálogo com Jesus. Perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Né? E Jesus vai mostrando nesse início, que isso vai desembocar nesse discurso sobre o pão da vida, que compreende grande parte do capítulo 6 do Evangelho de São João.
Jesus vai mostrar para eles e para nós também que a busca que eles estavam fazendo de Jesus era uma busca superficial, era uma busca interesseira, não era uma busca de seguimento. Isso é importante para todos nós. Estamos no tempo pascal e devemos nos interrogar: estamos buscando realmente acolher em nossas vidas a palavra de Deus? Será que a nossa busca de Jesus é de fato sincera ou é mesquinha, interesseira, só para servir aos nossos instintos egoístas? Jesus disse: em verdade, eu vos digo, vós me estáis procurando, não porque vistes sinais que levariam à fé e seguimento, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Às vezes tem gente que quer ser religioso para ter uma vida tranquila, para ter uma espécie de bem-estar, também espiritual, né? E isso é uma busca superficial. Jesus diz então: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento que vai nascer da sua paixão, da sua morte, da ressurreição. E eles perguntam pensando que são capazes de praticar o bem. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus então vai dar uma resposta que, antes de chegar nessa resposta, nós vemos que ela já é preparada logo no início, quando diz assim o Evangelho: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido, né? E vai dizendo, né? Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Aqui está a novidade. Eles tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Vocês estão vendo que quando aquilo que nós fazemos é remetido a Deus, então as coisas adquirem um outro valor, um outro alcance, depois de ter dado graças. Por isso é que todos se alimentaram e ficaram satisfeitos. Por isso Jesus vai poder dizer no final do trecho do Evangelho de hoje: Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então o que Deus pede de nós? Não é fazermos uma porção de coisas, mesmo coisas boas. Não é termos uma série de práticas religiosas, às vezes até costumeiras, habituais, né? Às vezes ficam até formais e frias, repetitivas, sem amor, sem ardor, sem piedade. Não é isso que é fazer a vontade de Deus, é acreditar naquele que Ele enviou. Então é ver tudo o que nós fazemos dando graças a Deus, reconhecendo a presença de Deus em todas as coisas. Nós vemos muito isso no comportamento dos pobres. Vocês já viram como é comum os pobres sempre agradecerem a Deus? Às vezes até quando são ajudados por algum de nós. Qual é a resposta deles? Deus te abençoe, né? Deus te recompense, Deus te dê em dobro, né? Sempre remetem a Deus. Quer dizer, é perceber que tudo vem de Deus. Então a obra que Deus espera de nós, não é que a gente faça uma porção de coisas e nós não somos capazes de fazer o bem só pelas nossas forças, mas é que nós façamos tudo sabendo que tudo é dom de Deus, agradecendo a Deus em cada momento. Eles comeram depois de ter dado graças. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo dando graças a Deus. Em todas as nossas ações, em todas as oportunidades que nós temos de fazer o bem, demos graças a Deus, porque tudo vem dEle e tudo caminha para Ele. Essa é a obra de Deus, acreditar naquele que Ele enviou, reconhecer que em Jesus nos foi dado tudo, a revelação plena de Deus,
com um Deus de amor, de misericórdia, que nos dá o Espírito. Vivendo assim, estaremos realizando a obra que Deus espera de nós. Não é fazer muitas coisas, é fazer o que Deus quer, é fazer tudo na comunhão com Deus, na união com Ele. Então tudo é abençoado, tudo se multiplica, tudo tem um valor redobrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nossas preces.